Quando você pensar em assédio moral, uma coisa ali, né, que eu queria trazer para vocês, eu acho que é importante, é você pensar assim, o assédio moral, ele afeta a dignidade psíquica do trabalhador. Ou seja, tem que ter, para caracterização do assédio moral, o quê? Nessa conduta, a conduta precisa ser abusiva. Então, quando você pensar no assédio moral, eu tenho que ter uma conduta abusiva e ela tem que acontecer de forma reiterada, ou seja, ela vai se repetir no tempo. Quando a gente fala em assédio moral, eu queria destacar para vocês o seguinte. Eu vou destacar dois grandes grupos que eu posso ter aqui, vamos assim dizer, da possibilidade de caracterização de um assédio moral. Eu tenho aquele assédio moral, que aí você está pensando, Ju, você trouxe toda a fundamentação do assédio, você foi na base sociológica, você foi na base constitucional, isso é importante. Agora eu quero saber do dia a dia, como é que eu vou caracterizar esse assédio moral? Aí eu digo para vocês assim, quando você olhar para o assédio moral, você tem o assédio moral, que é o assédio moral chamado de interpessoal. Se é interpessoal, ele envolve pessoas. Então, quando aquele assédio moral é interpessoal e envolve pessoas, ele pode ser vertical. Aí, quando você pensar naquele assédio moral vertical, lembra só, vertical. Então, existe ali uma relação de hierarquia. Então, nessa relação de hierarquia, o que vai acontecer? Você tem o assédio moral interpessoal vertical. Quando ele é vertical e ele é descendente, ele é de cima para baixo. Então, quem é o assediador? É o superior hierárquico. Então, o superior hierárquico está praticando uma conduta e essa conduta é uma conduta que está ali perseguindo um determinado empregado, está ali, né, diminuindo aquele empregado, minando todo o subjetivo, destruindo o subjetivo daquele empregado, né, trazendo ali xingamentos, perseguições para aquela determinada pessoa. Como é do superior hierárquico que ele é o assediador, ele é um assédio moral que é vertical, mas é descendente do superior hierárquico para o subordinado. Só que o que acontece? Eu tenho também o contrário. Eu tenho aquele assédio moral que é vertical, mas ele é ascendente, ou seja, um trabalhador ou grupo de trabalhadores é que estão assediando o superior hierárquico. Aí você falou, mas isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Poderia ser o quê? Aquelas pessoas elas estão se reunindo, boicotando o trabalho daquele que é o superior, que é o líder. Por quê? Porque não concordam, querem retirá-lo daquela função, estão minando a atuação, boicotando a atuação daquele que é o chefe. Então, esse seria aquele assédio que é o assédio moral, que é vertical, e ele pode ser, então, descendente ou, então, ascendente, como a gente trabalhou. Então, a gente está imaginando aqui as classificações e, automaticamente, também trazendo exemplos. Eu também tenho aquele que é considerado misto. Aí, quando você traz o misto, o que vai acontecer? É aquele que, melhor dizendo, vou até dizer, é um outro que, antes de falar do misto, eu tenho o assédio moral, que é o assédio moral horizontal. Antes de falar do misto, vou falar do horizontal. Por quê? Porque quando a gente fala em assédio moral, é muito comum as pessoas perguntarem assim, mas tem que ter uma relação de hierarquia, não tem? Eu falei, depende. No assédio moral, quando ele é vertical, tem hierarquia. Mas naquele que é horizontal, não tem uma relação hierárquica entre o assediador e o assediado. Então como é que pode ser um assédio moral horizontal? É aquele que é entre colegas de trabalho, por exemplo. Não tem hierarquia entre um e outro, mas um colega de trabalho está assediando o outro e está tornando a vida dele como se fosse, a gente fala assim, aquelas pessoas que falam, tornando a vida um inferno, está trazendo uma série de perturbações, ele já não aguenta mais, ele quer... Olha, muitas das pessoas são assediadas a ponto de ficarem doentes. Então, o que acontece quando eu tenho assédio? Elas podem ficar doentes, desenvolvendo processos de depressão, de pressão alta, né, burnout. A gente tem uma série de doenças que podem ser desencadeadas por isso. Muitos desses profissionais não aguentam a pressão, pedem demissão. Eu vou falar, tem alguns que tentam até suicídio. A gente tem relatos, né, de várias situações envolvendo ali, né, o assédio moral. Então, recapitulando, ele pode ser vertical, que pode ser, então, ascendente ou então descendente. Ou então ele pode ser horizontal. E nesse que é horizontal é entre colegas de trabalho. Então, nem precisa ter o que nós chamamos lá de
né, hierarquia. E tem o misto. O misto, ele envolve os dois, tem ao mesmo tempo tanto o horizontal quanto o vertical. Normalmente começa, vou dar um exemplo no misto, né? Aquele que é o misto também é chamado, quando eles falam de misto ou cruzado. Então eu tenho ao mesmo tempo os dois tipos de assédio moral. Então, ao mesmo tempo, às vezes começa pelo superior hierárquico e depois os colegas de trabalho começam também a zombar daquela pessoa, a diminuir, a humilhar, e às vezes, né, eu tenho ali, começa por um e normalmente se estende pelos demais. E uma coisa que eu preciso falar aqui, é muito importante dentro do assédio, né, que é o assédio moral, é o assédio moral chamado de organizacional ou também chamado de institucional. E aí é que vem, como é que poderia ser um assédio moral organizacional ou institucional? Quando você tem dentro da empresa, aí é uma política, né, de gestão da empresa que é agressiva. E ela acaba, então, extrapolando. Extrapolando como? Vamos deixar claro? As empresas precisam estipular metas, as empresas precisam, né, incentivar a produtividade, as empresas precisam ter ali regras dentro da empresa, mas é uma política agressiva. É aquela política que, quando você vê dentro de uma empresa, o que acontece? Extrapola. Extrapola como, Ju? O que você está falando? Como assim extrapola? Extrapola com metas abusivas. Quando aquela pessoa atinge a meta, eles aumentam aquela meta, colocam de propósito metas que são inatingíveis para ridicularizar, para diminuir aquela pessoa. Ou seja, você tem uma situação que é uma situação que vai dentro da empresa e que ela acaba fazendo isso com os funcionários dentro da empresa. Então, é organizacional, ela é institucional. Então, esse Instituto do Assédio Moral, ele, principalmente quando você, né, fala da questão do assédio, muitas das vezes a gente se pergunta assim, tá bom, como é que eu vou provar esse tipo de coisa? Como é que eu vou provar que lá na minha empresa isso está acontecendo? Eu falei, olha, tem uma linha tênue. Se efetivamente eles estão cobrando um trabalho bem feito ou se está havendo assédio. Aí as pessoas perguntam, mas como é que poderia caracterizar esse assédio? Eu falo, olha, pode ser por WhatsApp, e-mails cobrando metas, né, ridicularizando o empregado. Vou contar um caso para vocês. Uma situação envolvendo o assédio, que justamente era um assédio moral organizacional e que a empresa criou um sistema que, quando o empregado batia a meta, fazia tudo certinho, ele ganhava do próprio sistema elogios. Ok, você bateu a meta, você está alinhado com o propósito da empresa. E aí o algoritmo lá do sistema que eles tinham colocado, quando a pessoa não ia bem, gente, o algoritmo detonava os empregados. E ele colocava botando um monte de mensagens. Você não é um bom profissional, você precisa melhorar muito, seu desempenho é insuficiente. E essa empresa foi condenada. Por quê? Porque o sistema que ela colocou estava assediando aquelas pessoas de uma forma que era muito agressiva. Estou contando assim genericamente, mas vocês vendo, você vai falar assim, nossa, eu não queria receber mensagens como essas. E esse tipo de dano moral, que é organizacional, ele é muito comum, por exemplo, nos bancos, que tem que bater metas, telemarketing. Quem nunca, né, atendeu várias ligações de telemarketing que tem que bater meta, que tem que ligar? Então, assim, é muito comum. Camuflado sob uma forma de incentivo, eles acabam tendo toda essa situação que envolve ali, né, metas abusivas e acabam tendo nesse abuso toda uma situação de constrangimento. E aí eles falam, quando a gente, né, até traz aqui, já que eu falei ali de uma caracterização, até para a gente conversar um pouquinho sobre o assédio sexual também, eu queria só deixar claro uma coisa com vocês, que quando se fala nesse assédio moral que é organizacional, eles falam em 3 modalidades. Vou até trazer aqui para vocês, que eu até anotei, que seria uma gestão por injúria, que seria dentro daquela empresa práticas de xingamento, perseguição, o assédio moral organizacional por medo, que aí dentro da empresa é assim, olha, eu acho melhor você fazer isso, senão você vai ser dispensado. Acho melhor você fazer isso, senão vou te transferir lá para Deus me livre. Então, assim, tem práticas de gestão empresarial abusivas que podem estar ligadas à injúria, ou seja, xingamento, perseguição, ou então, como for, na gestão ali, mas por medo, ameaçando transferir, ameaçando mandar embora, ou então pelo estresse.
E aí é uma outra forma de gestão pelo estresse, com metas abusivas, inatingíveis, tudo isso vem caracterizando. E hoje, né, a gente vê que com o teletrabalho, né, com todo esse novo modelo aí que vem sendo implementado em larga escala, o teletrabalho não é novo, né, mas assim, implementado em larga escala por conta da pandemia, a gente tem que separar bem as empresas, né, para poder toda uma política específica, se fala muito em compliance trabalhista, você já deve ter ouvido falar em compliance trabalhista, pensar em criar dentro da empresa um código de ética, treinamentos para poder mostrar o que é considerado abuso, o que é o assédio dentro da empresa, quais os tipos de assédio, canais para denunciar isso. Então, assim, se você me pergunta, o empregador, ele é responsável por isso? Claro, o empregador é responsável. Por quê? Porque se você for, né, muitas das vezes a alegação é assim, mas eu não sabia que o meu empregado estava fazendo isso, né? Então você fala assim, olha, o empregador, se você for no próprio Código Civil, a gente tem lá o 932 no inciso 3 e o próprio 933 do Código Civil diz que o empregador é responsável pelos atos dos seus prepostos. Então, assim, eu lavo minhas mãos porque não fui eu o dono da empresa que eu fiz. Olha só, mas a empresa responde sim, e tem que tomar cuidado. Por isso tem que ter a fiscalização e muito mais a conscientização para que essas práticas não aconteçam, porque as consequências deste assédio, dessa pressão no psicológico dos empregados, isso é muito sério, isso gera uma série de doenças que são desencadeadas, como a gente já falou, né? Síndromes do pânico, depressão, até suicídio, burnout, uma série que é a síndrome do esgotamento, né? Então isso vai contribuindo para uma série de coisas muito sérias dentro da empresa.